O Paraná é um dos estados com menor nível de investimento público. Como aumentar esse investimento, considerando a atual situação fiscal do estado, que é preocupante? Lembrando que o investimento público é instrumento fundamental do processo de crescimento e desenvolvimento econômico e que também contribui de modo direto para a contratação de mais profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, elaboração de projetos, captação de recursos, fiscalização e execução de obras, entre outras. Seguramente, tudo que justifica o planejamento de meu partido vinculado a uma maior capacidade de investimento. Não é sem razão que nós propomos uma reforma muito grande, muito clara no estado do Paraná. Uma reforma administrativa, uma grande intervenção administrativa. Nós entendemos que o Estado gasta muito dinheiro e gasta mal. Gasta muito dinheiro, por exemplo, em cargos de comissão. Gasta mal quando tem profissionais da melhor qualidade que estão na história do Estado, os ditos estatutários, que ficam sem objetivos profissionais porque não conseguem ter uma graduação meritocrática. Então, um Estado levado a sério precisa gastar muito menos, eu insisto, cortar muitas das suas superficialidades, dos supérfluos, mais ou menos como a gente faz na casa da gente. Todas as pessoas gostariam de ter um carro de grande luxo, ou, sei lá, qualquer outro tipo de supérfluo, e não tem por quê. Porque seu orçamento não lhes permite esse tipo de decisão, esse tipo de atitude. O Estado nada mais é do que um ente público que nada produz, senão só cobra impostos, e é gerenciado por um servidor público que, diferentemente dos outros, tem um período de trabalho determinado, que é de 4 anos. E já aproveito para anunciar, e digo que não é cópia, porque eu já anuncio isso desde o primeiro dia que sustentei a ideia de ser candidato, que vou ser candidato por 4 anos, para um período de 4 anos sem reeleição. Porque, prestando atenção lá no debate, muito bem intermediado por Vossa Senhoria, nós até fizemos uma intervenção, em determinado momento, dizendo, vamos parar com essa questão aqui de desqualificação, porque as pessoas querem ouvir nossas propostas. E a desqualificação vem de, você está lá no Senado e quer ser governador, e daí você não dá o dinheiro para o Estado, em função exatamente desta tal reeleição. Esse não foi um bom instituto. Como não está sendo um bom instituto também esta eleição com partidos menores. Qualquer cidadão que se lance candidato num partido menor, como no meu caso, imediatamente passa a ser chamado pela mídia, preliminarmente pela mídia e depois por outros interessados, de candidato a serviço, candidato laranja. Esses são desserviços à democracia. Serviço à democracia é dizer como é que eu vou administrar o Estado e economizar dinheiro. Primeiro, então, como já disse, vou economizar cortando cargos supérfluos. Vou economizar também, buscando sempre que possível, exercitar a função de governador, dando exemplo. Não acho bom exemplo tal cartão, um cartão que existe aí, que todos os políticos usam. Tem uns que vão para Camboriú comer lagosta com esse cartão, outros viajam e outros não sei o quê e tal. Isso é um péssimo exemplo. Acho que as despesas do governador podem, eventualmente, ser pagas no exercício da função, só. Depois que você consegue implementar isso, a tendência é que os gastos supérfluos de todo o corpo funcional diminuam. Agora, pasmem os senhores, o que eu quero para comandar o Estado nas finanças? Eu quero alguém que saiba fazer conta. E não me consta que político seja bom de conta. E também não me consta que político seja talhado para ser secretário da Fazenda. Eu quero fazer um elogio aqui a um secretário de Fazenda que não era político. O Heron Arzua foi secretário de um sujeito que todo mundo sabe que eu detesto, chamado Roberto Requião.
mas eu não posso deixar de elogiar o secretário de Fazenda deste senhor, porque era um homem que conhecia a área fazendária e conhecia a forma de fazer a economia. Não obstante, apesar de conhecer tudo, nós estamos com 3 governos que têm capacidade de investimento de tão somente 5%. O governo do senhor Jaime Lerner tinha 5% de capacidade de investimento. O governo do senhor Roberto Requião, os 2 governos de ambos, 5%, e esse governo um pouco menos do que 5%. Aí eu te pergunto, Fabrício, como fazer a intervenção que o Estado precisa fazer e que é aquela demandada pela engenharia, pela área da saúde, pela área da segurança pública, sem ter capacidade de investimento? Então, esclareço, segurança pública, Secretaria de Justiça, presídio, no meu governo, privatizado. Eu preciso de obra, eu preciso fazer obra, eu preciso pôr o preso em algum lugar, eu preciso retirá-lo da delegacia e eu preciso dar-lhe a hotelaria que o Estado tem que dar àquele que cumpre o seu encargo, a sua penalidade que foi determinada pela sociedade. Ele tem que ter um lugar, ele precisa ser ressocializado. Não pode ser um depósito de indivíduos que vão lá para aprender mais. Então, resolvo esta questão fazendo os presídios nas famosas PPPs, parceria público-privadas. Os grandes gargalos logísticos do Estado. Este governo atual dá um bom exemplo. Naquela região deprimida de Ortigueira, Quatiguá, etc., onde existe o projeto Puma, que é capitaneado pela Klabin. Como é que foi feito isso? É um diferimento que o Estado fez. A Secretaria da Fazenda do Governo Federal admitiu, albergou, portanto, esse diferimento, de forma que o Estado pudesse fazer este adiantamento de impostos, de tal forma que a Klabin investisse 8 bilhões naquela região. Ora, se eu me encontro aqui num segmento de engenharia, de arquitetura, de agronomia, é o segmento que exige do governo que ele faça investimentos. Investimento no quê? Investimento em obra. Eu só posso fazer investimento em obra se eu tiver ou dinheiro ou capacidade de engenharia administrativa. Vou fazer um governo com 4 secretarias. Serão secretarias de maior porte, evidentemente, mas elimino também todos aqueles gastos supérfluos de motorista, secretária, assessor, assessor de gabinete, mais um monte, é muito assessor e muita assessora, é muito cargo comissionado e pouco cargo para funcionário público ter a possibilidade de crescimento profissional. Isso em linhas gerais. Portanto, vou ter só, finalizando a resposta, Secretaria de Gerência Pública, Secretaria de Qualidade de Vida, Investimento Sustentável e Secretaria de Segurança, esta sendo a joia da coroa do governo. Porque, mais do que investir, mais do que tudo, nós precisamos poder chegar no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, e precisamos ver os nossos filhos retornando para nossas casas.